ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Perdão. Hajime minasan, alguém desu ka? Como vocês estão? Muito bem, pessoal. Nós vamos dar continuidade na maratona. Nós vamos iniciar pelo capítulo. Nós vamos reiniciar pelo versículo de número 15. No capítulo de número 8, nós lemos sobre os acontecimentos do dilúvio, né? Sobre a pombinha que foi solta pelo corvo, as águas. Hoje nós vamos dar continuidade através do versículo de número 15. Diz assim o versículo de número 15: Então falou Deus a Noé dizendo. Então falou Deus a Noé dizendo. Ó, olha que expressão maravilhosa. Depois de toda a água ter sido enxuta, né? A água ficou enxuta no dia 27/2. A terra estava totalmente seca, o dilúvio durou 1 ano e 10 dias, né? Versículo 14. E agora, versículo 5, Deus decide falar com Noé de novo. A última vez que Deus havia falado com Noé foi no capítulo 7, quando Deus manda Noé entrar na arca. Depois que Noé entrou na arca, Deus não falou mais com Noé. Deus acalmou a tempestade, soprou um vento que acalmou as águas do dilúvio, se acalmaram, né, no versículo 1 do capítulo 8, mas Deus ainda assim não havia falado com Noé. Deus não falou mais com Noé depois de que ele entrou na arca. No entanto, quando a terra estava totalmente seca, Deus decidiu falar de novo com Noé. E as palavras de Deus foram: Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. A primeira coisa que Deus falou para Noé foi: sai da arca. No dia 17/2, Deus disse: Noé, entra na arca, tu com toda a tua família. E no dia 27/2, Deus disse: sai da arca. 1 ano e 10 dias depois, Deus fala com Noé falando: sai da arca. A importância de nós sabermos ouvir a voz de Deus, de nós entendermos e compreendermos a voz de Deus. O ser humano no dia de hoje tem muita dificuldade de ouvir a voz de Deus de maneira indireta. Quando é de maneira indireta? Através do pastor, através do evangelista, através da família, através dos familiares, mediante a palavra, né? Então nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus de maneira indireta, quando Deus usa seus meios de comunicação, quando Deus usa os seus profetas, seus profetisas, seus servos e a palavra. Se nós temos dificuldade de ouvir Deus de maneira indireta, a dificuldade de ouvir Deus de maneira direta é muito grande. Deus não vai se dar o luxo de falar de maneira direta porque nós não vamos ouvir, porque nós já temos dificuldade de ouvi-lo de maneira indireta. Então, primeiro nós precisamos aprender a ouvir a Deus de maneira indireta, para depois ouvir Deus de maneira direta. E Deus fala, vai. Deus fala, entra. Deus fala, vem. Deus fala, sai. Deus fala, não vai. Deus fala, não faz. Deus fala, faz. E nós precisamos entender e conhecer a voz de Deus quando ele fala, faz, quando fala, não faz, quando fala, vai, quando não vai. Porque Deus vai falar não. Porque Deus disse para Adão, não come do fruto. Disse para o apóstolo Paulo, não vou tirar o espinho da carne. Então,
a palavra de Deus também diz não. Deus também diz não. E nós temos que aprender a ouvir de Deus, porque muitas das vezes quando nós ouvimos não, a gente repreende achando que somos nós ou outra coisa, mas muitas das vezes pode ser Deus dizendo não. E muitas das vezes nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E Noé soube ouvir a voz de Deus do começo ao fim. Deus se cala? Deus se cala. Deus se calou. A última vez que Deus tinha falado com Noé era no dia 17/2, quando ele tinha 600 anos, e ele entrou na arca. A última vez, e Deus não falou mais. Se passou 1 ano e 10 dias. Aí Deus decide falar com Noé de novo. E qual foi a primeira coisa que Deus falou? Noé, sai da arca. Pode sair, pode ficar tranquilo, agora você pode sair. Fique em paz, tá tranquilo, pode sair. Sai tu, tua mulher, os teus filhos e a mulher dos teus filhos contigo. Podem sair todo mundo que entrou, pode sair todo mundo. Veja que Noé só entrou na arca quando Deus falou entra. E Noé só saiu da arca quando Deus disse sai da arca. Noé abriu a janela, enviou o corvo e a pomba. E quando a terra estava enxuta, no dia 1 no dia 1 do primeiro mês, ele tirou a cobertura da arca. Quando ele tirou a cobertura da arca, ele teve uma visão de 360 graus, mais longínqua, mais longe. Teve uma visão mais ampla do que estava acontecendo ao seu redor. E ele enxergou que não havia mais água alguma. No entanto, ele não saiu da arca. Noé só saiu da arca quando Deus mandou ele sair. Enquanto Deus não disse, Noé, sai para fora, ele não saiu para fora. Ele ficou guardadinho lá dentro da arca. Versículo 17. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze para fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Olha a expressão, de todo animal que está contigo. Deus continuou dizendo, Deus não parou de dizer, quando Deus disse, sai Noé da arca, tu e toda a tua família, Deus não parou de dizer, Deus continuou dizendo, Deus continuou falando, não só a sua família, mas também todo animal que está aí dentro da arca, traz ele para fora juntamente com você. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de todo tipo de espécie de ave que ainda estava dentro da arca, traz para fora. Todo gado que está aí dentro, traz para fora. De todo réptil que se roja. O que é roja? Roja é aquele réptil que se incha, que ele tem a capacidade de inchar, ele tem a capacidade de ficar maior. Todo réptil que se incha, todo réptil tem a capacidade de ficar maior. Rojar é se inchar. Todo animal que se roja sobre a terra. Traze para fora contigo, todos eles. Pode trazer todos os animais contigo. Agora, povoem abundantemente a terra. Noé, você, seus filhos e todos os animais, povoem abundantemente a terra. Frutifiquem, multipliquem abundantemente, com abundância. Pode trabalhar à vontade. Pode encher a terra de gente, pode encher a terra dos animais, de toda espécie. Frutifiquem. É chegada a hora de povoar. É chegada a hora de crescer. É chegada a hora de produzir. Porque tem horas que nós precisamos nos esconder, existe hora que nós precisamos nos abrigar, existe hora que nós precisamos produzir, existe hora que nós precisamos sair do nosso esconderijo, sair do nosso acomodismo, sair da nossa zona de conforto e produzir.
produzir. Há momentos que nós precisamos nos esconder, que nós precisamos nos abrigar, que nós precisamos nos refugiar, mas há momentos que nós precisamos sair do nosso refúgio e produzir abundantemente, frutificar abundantemente. Se multipliquem sobre a terra, se multiplicar, crescer exponencialmente, crescer de uma maneira exponencial, de uma maneira multiplicante, de uma maneira fértil, de uma maneira grandiosa. É hora de deixar o comodismo de lado, sair para fora e produzir. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. Só depois que Deus falou, sai para fora, tu e toda a sua família e todos os animais, é que Noé sai. Ele não é bobo, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus para construir a arca, ele ouviu a voz de Deus para entrar na arca, e ele ouviu a voz de Deus quando disse, sai da arca. Ele não foi louco de sair da arca sem a ordem de Deus. Quantas vezes, né, irmão, nós vamos agir sem pedir a orientação de Deus? Nós vamos tomar uma atitude sem pedir a orientação de Deus. E muitas das vezes nós cavamos poços, e esses poços serão a nossa própria sepultura, porque Deus não mandou cavar poço. E Deus não mandando a gente cavar poço, e esse poço será a nossa sepultura. Será a nossa tristeza, será a nossa angústia, será a nossa agonia, porque a gente vai estar caçando sarna para se coçar. Muitas das vezes, quando nós agimos sem consultar a Deus, nós caçamos sarna para se coçar. Nós arranjamos problemas para nós mesmos. Muitas das vezes nós estamos passando problema, não foi Deus que enviou o problema. Nós estamos passando por problema, não foi o diabo que enviou o problema. Você está passando por esse problema porque você causou esse problema. Você causou a situação que você está vivendo. Porque você foi imprudente e não buscou a direção de Deus. Noé não foi louco de sair da arca sem Deus dizer, sai. É necessário a gente esperar Deus falar. Há momentos que nós vamos esperar Deus falar, e o que Deus vai falar é, marche, caminhe, ande, prossiga. Mas há momentos que Deus vai falar, entra na arca, se abriga e fica quietinho lá, até eu mandar sair de novo. E quando eu mandar sair, vocês saem, e aí sim vocês se reproduzem, se produz, você traz a produtividade, abundantemente, multiplicando-se. Então, ele esperou, Noé só saiu da arca quando Deus disse, sai. Quando Deus não disse, sai da arca, ele ficou bonitinho lá dentro da arca, com toda a sua família e todos os animais, porque ele não era bobo. Os únicos animais que não estavam mais na arca eram o corvo e a pomba, que estão mencionados no versículo 7 ao versículo 14. O pombo e a pomba e o corvo são os únicos animais, únicas aves que não estavam mais na arca, né? Mas eles foram utilizados para testificar se as águas estavam minguando. Os outros animais, a arca ainda estava muito cheia de animais lá. Todo animal, todo réptil, ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, tudo que se move sobre a terra, tudo que tem vida, tudo que está dentro da arca e com vida, saiu de dentro da arca com vida. Conforme as suas famílias ou espécies, conforme as suas espécies, conforme as suas famílias, todas elas saiu para fora da arca. Mas só saiu depois que Deus mandou sair.
Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira coisa que Noé, quando saiu da arca, foi prestar culto de agradecimento a Deus. Assim que Deus diz: Noé, sai com toda a sua família e todos os animais. Noé saiu. Noé pegou de todo animal limpo, todo animal limpo, de todo animal limpo, e sacrificou de toda animal e de toda ave limpa, de toda espécie de animal que estava na arca, que era considerado limpo, foram utilizados como holocausto ao Senhor. Foi oferecido em holocausto ao Senhor sobre o altar. Noé construiu um altar, edificou um altar, pegou todas as aves dos céus que são consideradas limpas, pegou todo o animal sobre a terra considerado limpo e degolou. Degolou todos eles, espargiu sangue e pegou todos esses animais e ofereceu para Deus em culto de agradecimento de todo animal limpo. Mas espera aí. Então, se ele pegou de todo animal limpo, e a Bíblia diz que entrou um casal de cada, então como fica a história? A história fica o seguinte, que você esqueceu do capítulo de número 7. De todo animal não limpo, entrou um casal. Mas de todo animal limpo, entrou 7 casais. 7 e 7. Foram 7 casais de todas as aves dos céus consideradas limpas e de todo animal da face da terra considerado limpo. Foram 7 casais. Mas de todo animal não limpo, um casal. De toda ave não limpa, um casal. Então, ele pegou de todo animal limpo, de toda ave do limpo, considerado limpo, não impuro, e ofereceu em holocausto, degolou e imolou. Olha que interessante, irmão. Nós temos que aprender muito com Noé. Tem muita coisa que nós temos que aprender com Noé. Primeiro, Noé aprendeu a ouvir a voz de Deus. Segundo, Noé obedeceu a voz de Deus. Primeiro, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Segundo, ele aprendeu a obedecer à voz de Deus. E terceiro, prestou culto de gratidão a Deus. Porque Noé se sentiu grato por estar vivo. Noé se sentiu grato pela sua família estar viva, pela sua mulher, pelos seus filhos estar vivos. E em gratidão, como ele estava grato a Deus, ele prestou culto a Deus. Quantas vezes, irmão, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra, Deus faz maravilhas no nosso meio e nós somos ingratos. Nós agimos com ingratidão a Deus. Noé não. A primeira coisa que ele fez quando saiu da arca foi prestar culto a Deus. Prestar culto de gratidão a Deus. Irmãos, vamos aprender com Noé, esse homem de valor. Noé é um grande homem. Olha as qualidades desse homem. Ouvia a voz de Deus, obedecia a voz de Deus e era temente a Deus. Porque ele prestou culto a Deus, ele era temente a Deus, agradecido a Deus, ele prestou culto a Deus em gratidão. Quantas das vezes Deus nos dá um emprego e a gente não agradece a Deus por esse emprego? Deus nos dá uma renda extra e não agradecemos a Deus por essa renda extra. Deus coloca comida na mesa e não agradecemos a Deus pela comida que está na mesa. Deus nos dá roupas e não agradecemos a Deus pelas roupas que nós temos. Deus dá tanta coisa maravilhosa para nós e muitas das vezes nós somos ingratos e agimos
com ingratidão a Deus. Devemos aprender a agir com gratidão a Deus, como Noé agiu. Devemos aprender com Noé. Muita coisa a se aprender com ele. Ouvir a voz de Deus. Primeiro, ele era um homem reto, ele era um homem justo. E quem deu essa qualidade foi o próprio Deus. Primeira qualidade, justo diante de Deus, justo entre todos os homens. Quando toda a humanidade era injusta, ele era o único justo. Ele era o único homem que agia com justiça e retidão. No meio de toda impureza de pecado. Ele foi o único homem que agia com justiça. Homem reto e justo. E ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E como homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele foi obediente a Deus. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e aprendendo a ouvir a voz de Deus, ele foi obediente. Porque muitas pessoas, ele aprende a ouvir a voz de Deus, só que é desobediente. Ele sabe ouvir a voz de Deus, ele sabe que é Deus falando, ele sabe que Deus está falando, mas ele continua desobediente. Ele não aprendeu a ouvir a voz de Deus, é desobediente. É como Saul. Saul conhecia a voz de Deus, aprendeu a ouvir a voz de Deus, mas desobedecia a voz de Deus, não queria obedecer a voz de Deus. Esse foi o pecado de Saul, que Saul não se arrependeu. Depois ele cometeu outros pecados piores ainda. Então Noé era um homem justo, aprendeu a ouvir a voz de Deus, aprendeu a obedecer a voz de Deus, aprendeu a ter temor de Deus. Por que ele aprendeu a ter temor de Deus? Porque ele viu que as coisas aconteceram. Porque muitas vezes as pessoas ouvem a voz de Deus, até obedece a voz de Deus, mas não tem temor a Deus. A pessoa sabe que é Deus, ela ouve a voz de Deus, ela entende que é Deus e até obedece. Mas ela só vai ter temor a Deus depois que ela vê Deus agindo. Tem pessoas que é justa, ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus, só que não teme a Deus. Mesmo sendo obediente a Deus, não teme a Deus. Por quê? Só teve temor a Deus depois que ele presenciou toda aquela situação. Porque para obedecer a voz de Deus, nem sempre você precisa ter respeito. É só você saber que ele é a autoridade máxima, e você vai obedecer porque ele é a autoridade máxima. Por questão de hierarquia, de obediência. Aí então, depois você vai aprender a ter temor. Obedecendo a voz de Deus. E ele era grato a Deus. Porque a primeira coisa que ele fez foi construir um altar e prestar um culto. Primeira coisa, Deus não mandou ele levantar um altar, irmão. Deus não mandou Noé levantar altar nenhum. Deus mandou Noé sair da arca com todos os animais e povoar a terra e povoar a terra, multiplicar, crescer, reiniciar, repovoar a terra com toda a sua família e todos os animais. Foi isso que Deus mandou. Deus não mandou Noé construir altar. Deus não mandou Noé sacrificar um holocausto. Não foi ordenança de Deus. Isso foi princípio. Isso foi uma atitude de agradecimento. Noé se sentiu tão grato, tão grato, tão grato a Deus, que ele se sentiu na obrigação de agradecer a Deus. A gratidão a Deus foi tanta que ele não conseguiu ficar parado, que ele não conseguiu ficar quieto. Ele teve que prestar um culto a Deus. Ele teve que mostrar gratidão a Deus. Ei, irmão, para ser grato a Deus, não espere Deus mandar, não. Tenha você a iniciativa de ser grato a Deus por tudo.
Tenha você a iniciativa de ser grato a Deus por tudo. Não espere Deus mandar, não. Não espere Deus mandar profeta. Não espere Deus levantar um profeta para você ter vergonha na cara e ser mais grato a Deus. Tem um hino da harpa que diz: mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, Senhor. Ensina-se mais grato a ti. Se não me engano, é 370. Irmão, nós devemos ser mais grato a Deus. Agir em gratidão a Deus. Em gratidão a Deus. Devemos ser gratos a Deus. Versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração. E o Senhor cheirou o suave cheiro. Foi um culto maravilhoso. Quantas vezes nós vamos para a igreja e não prestamos culto a Deus? Quantas vezes nós vamos para a igreja e até prestamos culto, mas é um culto mal cheiroso. É um culto de maneira errada. A Bíblia fala de dois filhos de um sacerdote. Dois filhos de um sacerdote que foi prestar culto a Deus. Esses dois filhos de sacerdote também tinham que exercer a função sacerdotal. E quando eles foram exercer a função sacerdotal, eles ofertaram um fogo estranho. Eles fizeram um culto a Deus com fogo estranho. E por causa desse fogo estranho, Deus matou esses dois. Eles ofereceram um culto estranho, de maneira estranha, um culto de maneira errada. Não era um culto suave, de cheiro suave. Não era um culto que Deus pediu. Eles agiram de maneira grosseira contra Deus e Deus os matou. Ah, se Deus matasse como matava antigamente. Você só não está morto ainda por causa das misericórdias de Deus. Você só não está morto ainda por causa das misericórdias de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos para o culto e não prestamos culto. E muitas das vezes nós vamos para o culto, até prestamos culto, mas esse culto é um culto mal cheiroso, odorífero, com um odor horrível, desagradável a Deus. Nós prestamos o culto de qualquer maneira, de qualquer jeito, um culto desagradável. E Deus não recebe culto de qualquer jeito. Deus não recebe culto desagradável. Deus não recebe culto mal cheiroso. Quando eu falo mal cheiroso, não estou falando de se você tomou banho ou não tomou banho. É você estar em pecado e não se arrepender do seu pecado e achar que Deus vai te aceitar do jeito que você é. E Deus não te aceita do jeito que você é. Porque se Deus te aceitasse do jeito que você é, Ele não teria que vir como homem e morrer na cruz para poder te dar a redenção. Deus não te aceita do jeito que você é. Você precisa mudar para Deus te aceitar. O evangelho é mudança. Para Deus te aceitar, você precisa mudar. Se você não mudar, Deus não te aceita. Você é inimigo de Deus. Você continua sendo inimigo de Deus por causa dos seus pecados, transgressões e iniquidades. Então, cheirou o Senhor o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração. Aí Deus disse em seu coração, Deus pensou. E Deus, narrando tudo isso para Moisés, Deus disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem a má é desde a sua meninice. Depois a gente continua esse versículo. Olha o que diz o versículo. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra. A terra não será mais amaldiçoada. A terra não será mais maldita. Deus derramou toda a sua indignação na chuva do dilúvio e disse: eu não vou fazer mais isso. Não vou causar mais esse tipo de situação sobre a terra por causa do homem. Deus só destruiu a terra com dilúvio por causa do homem, por causa do pecado do homem. Mas quando Deus recebeu o culto de Noé, com suave cheiro, Deus cheirou e disse: que culto maravilhoso, que culto
quanto este homem está entregando a mim. Não vou mais destruir a terra. Não vou mais amaldiçoar a terra da maneira que eu fiz. Não vou mais destruir a terra da maneira que eu destruí, com as águas do dilúvio. Eu não vou mais fazer isso por causa dos homens, porque Deus destruiu a terra por causa dos homens. E ele disse que não ia mais fazer daquela maneira por causa dos homens. Por que não? Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Vamos lá. Irmão, quando a Bíblia fala de coração, ela fala desse que faz tum-tum. Há um comentarista de revista de escola dominical, da CPAD, da escola dominical, que surgiu aí, que ensinou, não que as escolas dominical não são ruins, elas são ótimas, são excelentes, mas às vezes o comentarista, por ser humano, ele comete umas gafes. É humano. A diferença é que ele é mais estudado, mais letrado, mas ainda assim ele é sujeito a cometer erros. E uma revista da escola dominical desse ano de 2023 tinha informação de que quando a Bíblia fala de coração, está falando da mente. Está errado. Ele trouxe até dados científicos falando que o coração não pensa, ele bombeia sangue, ele não serve para pensar, essas coisas. E a Bíblia está falando da mente, não. Quando a Bíblia quer falar da mente, a Bíblia fala de pensamentos, raciocínio. A Bíblia fala de cérebro, de raciocínio. Quando a Bíblia quer falar da mente, ela fala de raciocínio. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala de sentimento. Ela fala de desejo. Porque é o seguinte, não é primeiro aqui e depois desce para cá. É ao contrário. Primeiro é aqui e depois sobe para cá. Porque antes de você pensar, você desejou. Antes de você pensar, você desejou. Porque é impossível você pensar, é impossível você raciocinar se você não tem desejo. Por exemplo, você está com vontade de comer cachorro quente. Você está com vontade de comer cocada. Você está com vontade de comer aquela lasanha. Isso é desejo. Isso é sentimento. Vem na tua cabeça lasanha. Quero comer. A minha carne sente desejo. Cocada, pipoca, né? Tanto com comida quanto bebida, ou até mesmo um emprego. Eu quero um emprego desta forma, eu quero um emprego de segunda a sexta-feira, porque sábado eu trabalho com evangelismo, sábado eu saio para evangelizar, sábado é o dia do Senhor e eu não quero trabalhar no sábado porque eu quero consagrar o sábado ao Senhor para evangelizar, e às vezes à noite tem culto, então eu não quero trabalhar no sábado, porque o sábado vai me atrapalhar na obra de Deus, e domingo é o dia da família, domingo é o dia de descansar, de curtir a família, de aproveitar com a família, então eu quero emprego de segunda a sexta-feira. Louvado seja Deus, isso é um desejo. Tem vários outros tipos de desejo, de adquirir uma casa, de adquirir um carro, de adquirir uma moto, de adquirir um apartamento, um aluguel, né? Então, tudo isso é desejo. Então, primeiro vem o desejo, e o desejo nos faz pensar, nos faz raciocinar. Então, primeiro é aqui para depois vir para cá. Então, nós pensamos e raciocinamos como conquistar aquilo que nós desejamos. A imaginação do coração do homem amado desde a meninice. Então, primeiro é daqui, depois vem para cá. Quando você está apaixonado e vê aquela pessoa cujo coração bate mais forte, e até deu um spoiler, coração bate mais forte. Quando você está apaixonado e vê aquela pessoa, você nem pensa, irmão, você não consegue nem pensar, nem consegue raciocinar. Você fica às vezes sem ar, o coração começa a palpitar, às vezes dá uma geladinha na barriga, mas seu coração palpita mais forte, às vezes falta até ar no peito. Você não pensa, você não raciocina. Quando você está alegre, um coração alegre, aformoseia o rosto. Não está falando da mente. Olha a contradição.
que o comentarista teve? Um coração alegre, aformoseia o rosto. Está falando de alegria, né? E o cérebro é racional, o cérebro não age com emocional. O coração é emocional, o cérebro não, o cérebro é racional. Então, quando a Bíblia fala de coração, está falando de emoção, está falando de alegria, de tristeza, de agonia, de angústia. E tudo isso traz reflexão e afeta a mente. Quando você está alegre, você sorri, você não pensa, as pessoas pensam, você está rindo à toa, com um sorrisão no rosto, todo alegre, todo feliz, as pessoas falam, tá rindo o quê? Aí você fala, não sei, eu tô feliz. A pessoa nem sabe por que tá rindo, a pessoa simplesmente tá rindo à toa, rindo de bobeira. Por quê? Tá feliz da vida, porque o seu coração tá feliz. Não é que sua mente tá feliz, sua mente não tá nem funcionando, sua mente tá nem raciocinando direito. Você nem tá raciocinando, você simplesmente tá agindo por emoção, por um sentimento. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela fala de sentimento, de desejo, de prazer, e não de raciocínio. Quando a Bíblia quer falar de raciocínio, de mente, ela vai usar a razão. A imaginação do coração do homem é amar, diz o menino. Então não é o homem pensar a maldade e descer para o coração e desejar. Não. Se o coração pensou, se a mente pensou o mal, é porque no coração já está desejoso do mal. Porque o coração, essa região, é a região da alma. Essa região é a região do espírito. O Espírito Santo não fala aqui. O Espírito Santo fala aqui, no intelecto, no raciocínio. O espírito do homem é um espírito de raciocínio, de compreensão, de tirar dúvidas, né? Então o Espírito Santo fala com o espírito do homem, que está no homem, né? É uma conversa. Agora, aqui é desejo, aqui é emoção, aqui é a alma. Porque quando você está alegre, aqui. Quando você está triste, isso aqui, você não pensa nada que está acontecendo aqui. Mas aqui, irmão, aqui, quando você está triste, angustiado, agonizado, aqui não passa nada. Você só fica com o semblante abatido, mas aqui dói. Aqui você fica de um jeito. Entende? Então, como eu disse, não é daqui para cá, é daqui para cá, é ao contrário. Então, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Está falando desde quando o homem é menino, ele já é mau. A maldade já está no coração do homem desde a sua meninice, desde quando ele é menino, desde quando ele é criança. O ser humano é mau desde quando é criança. O ser humano é mau desde quando é criança, irmão. A imaginação do coração do homem já é mal, já é maldosa. Quer ver? Quando um exemplo. O que você acha de uma criança que com um pedaço de pau dá umas pauladas na cabeça de uns filhotes de pato, e quando os filhotes de pato se agoniza morrendo, essa criança ri como se fosse a melhor coisa do mundo? Irmão, isso é muita maldade. Olha a maldade do coração de uma criança. Uma criança de 2 anos. E isso aconteceu, tá? Isso que eu tô falando aqui é um fato, aconteceu. Uma criança de 2 anos, ela morria de rir, de felicidade, quando via os patinhos se agonizando, quando ele dava uma paulada na cabeça. Vinham os filhotes de pato, os filhotinhos de pato tudo mansinho, tudo bonitinho, tudo bonzinho, vindo recepcionar na maior felicidade. Lá vem a criança de 2 anos de idade com um pedaço de pau, pá, 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 e os patinhos tudo morria agonizado. Aí você pergunta, cadê os pais dessa criança? Eu também pergunto, eu não sei. Os pais dessa criança tava lá observando. Agora o que eles fizeram, se bateram na criança ou não,
deveria, né? Ter batido na criança, ter repreendido, ter arrancado o pau da mão da criança, para não fazer um absurdo desse, porque isso é um absurdo. Isso é uma ação de uma criança. Então, há maldade no coração da criança desde o início. E ação. Toda ação gera uma reação. Então, para uma pessoa agir, ela precisa pensar. Para ela pensar, ela precisa desejar o que ela quer fazer. Antes dela pensar como agir, ela precisa desejar o que ela quer. Porque uma pessoa que não deseja nada, ela não age. Uma pessoa que não tem desejo de crescer na vida, ela não vai atrás de emprego, ela não vai levantar do sofá, não vai levantar da cama, ela não vai fazer nada. Uma pessoa que não deseja crescer, uma pessoa que não tem desejo no futuro, ela não vai agir. Por que ela não vai agir? Porque ela não deseja, o seu coração não deseja nada. Quem sabe o seu coração só deseja paz. Paz e tranquilidade. E mais nada além do que isso. E para ter paz e tranquilidade é só ficar parado, sem fazer nada. Mas se ela desejar algo mais, e esse algo mais exigir que ele se movimente, que ele se desperte, que ele comece a agir, que ele comece a correr atrás, ele vai desejar, e esse desejo vai subir para o cérebro, e o cérebro vai pensar como adquirir aquilo que ele deseja. Como adquirir aquilo que ele deseja? Pensando em como adquirir como deseja, vai impulsionar o corpo a agir para adquirir aquilo que deseja. Como, por exemplo, eu disse, a pizza, a lasanha, que a pessoa deseja, a tapioca, a cocada, a pessoa deseja, e ela vai atrás, ela vai adquirir aquilo que deseja. Ela não vai ficar só no desejo. O desejo é grande, ao ponto dela falar: eu quero comer tapioca, eu quero comer pipoca, eu quero comer lasanha. Só que quando ela falar eu quero, ela já desejou. A falar eu quero já é uma maneira do cérebro colocar em ação para poder agir e conquistar aquilo que ela deseja. Então a imaginação do coração, os desejos do coração, as intenções do coração do homem é ruim desde a sua meninice. Continuando o versículo. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como eu fiz. Toda a raça humana, exceto Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras, e todo animal que estava dentro da arca foram excluídos. Mas todo animal que estava fora da arca, todo animal que estava fora da arca, toda a raça humana que estava fora da arca, foi totalmente ferida, foi totalmente destruída, morrer afogado. Irmão, eu não sei como é morrer afogado, mas com certeza deve ser uma sensação horrível. Morrer afogado com certeza deve ser uma sensação horrível. Eu não sei como é e nem quero saber. Eu nem quero saber. Não sei como é e nem quero saber. Mas com certeza deve ser uma sensação horrível. Você querer respirar, você querer ar e só entrando água, 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 água e você e morrer. Deve ser uma sensação horrível demais. Deve ser uma sensação perturbadora. E a raça humana morreu afogada. Os animais morreram afogados. Viraram comida de tubarão. Mas Deus, observando a agonia das pessoas que pecaram contra Ele, morrendo, com certeza o coração de Deus doeu vendo a raça humana morrer daquele jeito. Com certeza doeu. E quando ele recebeu o culto, ele se confortou e se alegrou. E disse: da maneira que eu fiz, não vou fazer mais. Da maneira que eu destruí, eu não vou destruir mais. Nem a raça humana, nem os seres vivos. Veja bem, a palavra-chave é da mesma maneira.
Vem sim uma nova destruição sobre a terra. Só que agora é com fogo. Fogo vai pegar, vai consumir e já vai ser rapidinho. Então Deus diz: não vou mais fazer isso. Por causa do quê? Do culto de Noé. Por causa do culto de agradecimento de Noé a Deus, Deus decidiu não destruir mais a terra, a raça humana e todo ser vivo que está sobre a terra, da mesma maneira que ele destruiu com o dilúvio. Deus decretou isso. E para nós encerrarmos agora, versículo de número 22, nós encerramos no versículo de número 22 e também encerramos o capítulo de número 8. Encerrando agora o capítulo de número 8, nós na próxima oportunidade daremos continuidade na maratona do livro do Gênesis, iniciando pelo capítulo de número 9. Iniciando pelo capítulo de número 9. Tá aqui, já marcadinho, bonitinho, para nós não esquecermos. Versículo de número 28 diz: enquanto a terra durar, irmão, guarda essa expressão. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Irmão, olha essa expressão. Enquanto a terra durar. Enquanto a terra durar. Enquanto a terra durar. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Vai ter frio, vai ter calor, vai ter verão, vai ter inverno, outono, primavera, vai ter dia, vai ter noite, vai ter colheita, a terra vai produzir bastante semente, a terra vai ser produtiva, vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter carne, vai ter plantas, vai ter flores, vai ter legumes, vai ter verduras, vai ter frutas. Enquanto a terra durar, a sementeira e a cega não cessarão. O frio e o calor não cessarão. O verão e o inverno não cessarão. O dia e a noite não cessarão. Mas é só enquanto a terra durar. Aleluia! Só enquanto a terra durar. Quando a terra chegar ao seu fim, como nós já ministramos sobre o reino prometido e falamos sobre o novo céu, a nova terra, falamos sobre a cidade santa, falamos sobre o muro da cidade santa, falamos sobre o centro da cidade e falamos sobre o melhor de tudo. Falamos sobre o reino prometido, o novo céu e a nova terra. Porque esse primeiro céu, essa primeira terra, vai ter um fim. Então, enquanto ela durar. Tá bom? E nós encerramos aqui mais uma maratona do capítulo de número 8 e nós iremos iniciar o capítulo de número 9 numa próxima oportunidade. Deus abençoe vocês e até a próxima.